Questão 52. Multiplique o numerador e o denominador da fração 3 décimos por 10, 100 e 1000 e escreva os produtos obtidos no quadro a seguir. Então vamos lá. 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100. 3 vezes 100, 300. 10 vezes 100, 1000. 3 vezes 1000, 3000. 10 vezes 1000, 10.000. Letra A. Essas frações representam partes iguais ou diferentes do inteiro. Por quê? Pessoal, como aqui o numerador e o denominador sempre foi multiplicado pelo mesmo valor, todas essas frações representam as mesmas partes do inteiro, ok? São iguais. E por quê? Porque são frações equivalentes. Letra B. Escreva a fração dada e os produtos obtidos na forma de números decimais. Então ele quer que a gente reescreva 3 décimos em número decimal e cada uma dessas frações também em número decimal, beleza? Lembrem lá que produto é o nome que nós damos para o resultado de uma multiplicação. Começamos então pelo 3 décimos. Nós já aprendemos que isso daqui é simplesmente 0,3. Como que a gente faz isso? Temos que lembrar que toda fração é uma divisão, o número de cima dividido pelo número de baixo. Como a gente está dividindo por 10, basta eu mover a minha vírgula uma casa. Então eu tenho 3 aqui, minha vírgula, entre aspas, estaria logo depois do 3, eu vou mover ela para antes do 3, eu vou mover uma casa para a esquerda. E agora? Agora eu não posso esquecer de colocar o zero aqui antes, né? Então 3 décimos é igual a 0,3. Vamos para a nossa próxima fração, que é 30 centésimos. Mais uma vez a gente pode fazer a nossa divisão. Ó. Eu tenho 30 sobre 100, que é igual a 30 dividido por 100. Como agora eu tenho o 1 seguido de 2 zeros, eu tenho que mover a minha vírgula 2 casas para a esquerda. Então aqui eu tenho o meu número 30, a vírgula estaria aqui. Vou movê-la uma casa, 2 casas, então ela vai aparecer aqui antes do 3. Vamos apagar aqui e não podemos esquecer de colocar um zero antes da vírgula. Então 30 centésimos é igual a 0,30. Nossa próxima fração é o 300 sobre 1000. E a gente pode mais uma vez fazer a nossa divisão. 300 sobre 1000 é igual a 300 dividido por 1000. Vou colocar o resultado aqui embaixo. Como agora nós estamos dividindo pelo 1 seguido de 3 zeros, então eu vou ter que mover minha vírgula para a esquerda 3 casas. Então meu número original é o 300, a minha vírgula estaria aqui e vou movê-la 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então ela vai aparecer ali antes do número 3, vamos colocar ela ali. E antes dela eu preciso lembrar de pôr o número 0. Portanto, 300 sobre 1000 é igual a 0,300. E nossa última fração é o 3.000 sobre 10.000. E aqui agora vamos fazer a nossa divisão novamente. Nós temos 3.000 sobre 10.000, e a gente sabe que isso daqui é igual a 3.000 dividido por 10.000. Isso terá que ser igual. Como agora nós temos o número 1 seguido de 4 zeros, então nós vamos ter que mover a nossa vírgula 4 casas para a esquerda. Então nós temos o nosso número, 3.000, a nossa vírgula estaria aqui, vamos mover uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então ela irá aparecer ali antes do número 3. E não podemos esquecer de colocar o zero antes da vírgula. Portanto, 3.000 dividido por 10.000, ou 3.000 sobre 10.000, é igual a 0,3.000. Na letra C, ele nos pede o seguinte: compare esses números usando sinais de menor que, maior que ou igual. E é o seguinte, pessoal, na letra A, a gente disse que são partes iguais, essas frações representam partes iguais do inteiro, porque são frações equivalentes. E nós já sabemos que frações equivalentes representam o mesmo valor, são a mesma quantidade, beleza? Portanto, nós devemos responder a letra C do seguinte modo, que 0,3 é igual a 0,30, que é igual a 0,300, que é igual a 0,3000. E aqui nós temos um lembrete pra gente. Ao acrescentar ou retirar um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número, esse número não se altera. Então veja, eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser aqui à direita do meu número decimal depois da vírgula, que ainda assim ele continuará sendo o mesmo valor, não importa quantos zeros eu acrescente, ok? E por que isso é verdade, pessoal? Vamos tentar dar um exemplo aqui pra gente. Pensa comigo, vamos analisar as nossas frações e as frações equivalentes que a gente descobriu. Se eu tenho 3 décimos, eu posso imaginar que essa fração está representando uma barra de chocolate que foi dividida em 10 pedaços iguais e eu comi 3 desses pedaços, ok? Agora, se nós pegarmos a nossa fração equivalente, 30 centésimos, e eu dizer que essa fração está representando a mesma barra de chocolate, só que agora, ao invés de eu dividi-la em 10 pedaços iguais, eu dividi ela em 100 pedaços iguais, e depois eu comi 30 desses pedaços, no fim das contas, eu terei comido a mesma quantidade de chocolate, beleza? Então é isso que a gente quer dizer quando nós falamos que as frações equivalentes possuem o mesmo valor. Então você comer 3 décimos de uma barra de chocolate e comer 30 centésimos dessa barra de chocolate é a mesma quantidade. E assim também é a mesma quantidade você comer 0,3 de uma barra de chocolate ou 0,30 de uma barra de chocolate. Porque esses números decimais, eles de fato são iguais às nossas fraçõezinhas aí.